Estudo Bíblico Números 8, versos 1 a 4, o candelabro de ouro. Os detalhes sobre o candelabro foram apresentados em outras passagens. Êxodo 25, 31, 40, onde foi planejado. Êxodo 37, 17 e 24, onde foi feito. E em Êxodo 40, versos 24 e 25, quando foi ornado. E em Levítico 24, 2, onde se fala do azeite caro que devia ser usado nele. Aqui em Números 8, vemo-lo em uso, derramando sua sagrada luz cerimonial diante do Senhor continuamente. João 8, 12. Verso 2, as lâmpadas, as 7. Joseph P. Free, em suas escavações em Dothan, encontrou em uma camada primitiva um candeeiro de cerâmica com 7 bicos, que tende a refutar a noção nutrida por alguns mestres de que tal candeeiro era desconhecido no tempo de Moisés. Verso 3, defronte do candelabro. Os pavios foram colocados na frente dos 7 receptáculos do óleo para que o santuário inteiro fosse bem iluminado. Essa luz representa a obra da igreja em testificar a graça divina. Em Apocalipse 1, versos 12 a 20, há uma descrição do próprio Jesus como sumo sacerdote, cuidando das 7 lâmpadas às 7 igrejas na Ásia. Verso 4, ouro batido. Significa que o candelabro foi formado com um único pedaço de ouro lavrado a marteladas. Traz à nossa memória o valor e pureza de Jesus Cristo, martelado na terra pela dor, pelo sofrimento, pela angústia sofrida em prol da raça humana. Só o ouro fica mais macio e belo ao ser martelado. Os metais baixos não servem para isso. Versos 5 a 26. A consagração e o ofício dos levitas no santuário, depois de serem escolhidos a preencher o lugar dos primogênitos de Israel, veja Êxodo 13, versos 2 e 12, comparados com os versos 19. Os levitas deviam lavar suas vestes, barbear sua pele, serem aspergidos com água santa, trazer ofertas apropriadas e reunir-se diante do tabernáculo, junto com toda a congregação. Nessa ocasião, Arão oferecia os levitas como sacrifícios vivos, ofertas movidas, em lugar dos primogênitos, os quais o Senhor, por ocasião da Páscoa no Egito, comprara para o seu serviço. Por isso, os levitas deviam ser oferecidos inteiramente dedicados ao serviço do santuário. Sua posição específica na vizinhança imediata do tabernáculo e à sua volta servia para evitar a violação dos recintos sagrados pelos israelitas seculares, verso 19. Aos 50 anos de idade, os levitas se retiravam do serviço manual, que era a sua principal ocupação, mas continuavam ministrando dentro de sua capacidade, talvez como instrutores dos jovens em outras obrigações menos cansativas. Nota homilética. O 8º capítulo nos ensina que 1. Ser o encarregado da luz é uma forma de serviço muito especial. Versos 1 a 4 e Mateus 5, 14 a 16. 2. O serviço exige a consagração. 3. O serviço se baseia em sacrifícios. 4. O serviço exige a purificação. 5. Aqueles que apenas ficam em disponibilidade também estão servindo. Verso 7. A água da expiação. Essa água se descreve em 19, versos 1 a 10, cujas notas esclarecem a maneira pela qual aquela cerimônia simboliza a obra expiatória de Cristo, a água da vida. Essa é a chamada água do pecado, mehatet. A oferta pelo pecado era oferecida por causa do pecado. Esta água era para a purificação do pecado. Talvez essa água possa ser identificada com a água da separação, que se fazia com as cinzas de uma novilha vermelha, também chamada hatet, pelo pecado, capítulo 19. E sobre todo o seu corpo Faraó passara a navalha. Uma vez que a língua hebraica tem uma outra palavra para rapar completamente, capítulo 6, versos 9 e 18, alguns comentadores acham
que isto significa apenas aparar o cabelo. Mas a ordem era passar uma navalha por todo o corpo. Certamente isso significava que eles deviam remover todo o cabelo cerimonialmente contaminado, tal como a lavagem das roupas removia a imundícia dessas, e os aspergir da água do pecado servia para a purificação de seus corpos. Essa limpeza cerimonial não apenas era uma sombra da purificação espiritual da Igreja por Cristo, Efésios 5, versos 25 e 26, mas também envolvia o elemento essencial da obediência à palavra de Deus, através da qual Cristo realizaria a purificação. Verso 10. Os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Sinal da aprovação do povo para a separação e consagração dos levitas no lugar dos primogênitos, identificando-se assim com os filhos de Israel. Os levitas deveriam servir ao Senhor desde os 25 anos até aos 50. O início de sua função deveria ser precedido de um ato de purificação e de consagração de suas vidas ao Senhor. Ezequiel 36, 25. Isso era, sem dúvida, feito de alguma maneira representativa, embora seja possível que cada primogênito realmente impusesse suas mãos sobre um dos levitas. Por meio desse ato, a verdade era representada objetivamente quando esses levitas passavam a ser os substitutos dos primogênitos no serviço do santuário. A igreja primitiva continuou essa conhecida prática da imposição de mãos, Atos 6:6 e 1 Timóteo 4:14. Verso 11, os levitas por oferta em movimento. A expressão hebraica usada aqui é a mesma de Levítico 7:30, traduzida por oferta movida. Essa oferta era a porção do sacrifício pacífico pertencente aos sacerdotes. Era movida em direção ao santuário como sinal de que era dedicada a Deus, e a seguir movida em direção ao ofertante ou sacerdote, indicando agora que o Senhor estava colocando a oferta à disposição do ofertante. Neste texto, os próprios levitas são chamados de oferta movida ao Senhor. Como eles não podiam ser literalmente movimentados, sua dedicação era efetuada simbolicamente. Era um rito no qual, originalmente, o sacerdote levantava sua parte da oferta e a movimentava, isso é, levava até o altar e trazia de volta como sinal de apresentação a Deus e o seu retorno da parte de Deus ao sacerdote. Assim, a cerimônia demonstrava que os levitas pertenciam ao Senhor, mas eram devolvidos a Arão para servirem como sacrifícios vivos no tabernáculo. Verso 12. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Novamente, o princípio da substituição é a lição ensinada. Com a substituição de uma vítima inocente, fazia-se a expiação, a reparação pelos levitas, em favor dos levitas. Verso 14. E separarás os levitas serão meus. Deus exige separação do limpo e do imundo, do seu povo e dos pagãos com suas práticas. Aqui está uma verdade que se encontra nos ensinamentos do Velho e do Novo Testamento, mas geralmente negligenciada pela Igreja. Deus é santo e o seu povo tem que ser santo, pois lhe pertence. Portanto, ele faz uma divisão entre ele e os outros, Levítico 20, 26. Assim, Cristo veio para convocar os homens à santidade, fazendo consequentemente uma distinção entre as pessoas, de modo que os inimigos de um homem podem ser aqueles que são de sua própria casa. Mateus 10, 34 a 36. Verso 15. Por oferta movida. A palavra hebraica tenumphá representa uma oferta que se abana perante o altar em sinal de dedicação voluntária. Descreve bem a dedicação de uma vida, Romanos 12, 1.
Verso 17. Meu é todo primogênito. Todos os filhos primogênitos dos israelitas pertenciam ao Senhor. Êxodo 13, versos 11 a 16. No entanto, Deus permitiu que os levitas substituíssem todos os primogênitos. Versos 14 e 19, 3 versos 9, 13, 40, 41 e 45 a 48. Verso 19. E os levitas, entreguei-os. Observe a sequência. Tomei os levitas, verso 18. Entreguei-os. A própria sequência cumpre o propósito do tenupá, oferta movida. Deus tomou e devolveu a Arão aqueles sacrifícios vivos como ofertas. A igreja igualmente fala daqueles a quem Deus deu a ela, Efésios 4, versos 11 e 12. Não como sacerdotes, mas como seus ministros, porque deles é a obra de servir na edificação do corpo de Cristo. Para fazerem um serviço dos filhos de Israel, para fazerem expiação, para que não haja praga. Só havia um servo por excelência que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Estes servos, como ele, eram substitutos, tomando o lugar dos filhos de Israel, fazendo expiação com seu serviço, providenciando o resgate que lhes trazia o livramento da ira de Deus. Os levitas não podiam oferecer sacrifícios, o que era privilégio dos sacerdotes, mas podiam fazer expiação pelo povo no ofertar dos seus serviços, que, feitos em nome do povo, podem ser considerados substitutivos. Formavam, pois, a única exceção à regra de que, sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus 9, 22. Verso 21. Os levitas se purificaram. Como a água da expiação, verso 7, e a oferta pelo pecado tinham a intenção de remover o pecado, esse verbo da mesma raiz, ratei, significa despecar. Alguém, ou melhor, fazer as coisas necessárias para a purificação cerimonial. Verso 24. Da idade de 25 anos para cima. Isto não concorda com o 4, verso 35, onde a idade é de 30 anos. Tal diferença óbvia não parece ser um erro de texto. A obra exata dessa luta, na qual erros de mãos destreinadas resultaram em morte, segundo Samuel 6, versos 6 e 7, talvez exigisse um aprendizado de 5 anos. O censo para os serviços pesados era de 30 anos até 50. Pode-se, portanto, considerar esse período adicional de serviços leves iguais àqueles reservados para a aposentadoria, verso 26.